Oi, gente, tudo bem? Voltei dessa vez para falar um pouquinho sobre a pós-graduação em Harvard, como é que foi todo o processo, que muitas pessoas me perguntam, né, querem saber como é que foi a minha experiência, tudo. E eu vou aproveitar para falar aqui hoje um pouquinho para vocês. Basicamente, o curso que eu fiz em Harvard foi um curso de pesquisa clínica, que é um curso bem famoso no Brasil. E esse curso, ele é multicultural, na verdade, né? A intenção dele é abranger o maior número de países possível mesmo. E no Brasil, ele tem vários polos onde esse curso ele é dado presencialmente. Em São Paulo, tem os polos, se não me engano, C. Camargo, Oswaldo Cruz, USP, todos são locais que esse curso ele é transmitido. E como funciona? As aulas elas acontecem em Harvard, em Washington, e elas são transmitidas. E aí você pode ou escolher o módulo online, que aí você não precisa de estar fisicamente no local assistindo para ganhar a sua presença. Você pode estar na sua casa, contando que você cumpra alguns requisitos para que a sua presença seja válida. Eu acho interessante porque as pessoas falam, você faz Harvard, mas você faz online, faz de casa, tudo. Mas eu acho que eles têm um cuidado, assim, para que o curso ele não perca a sua importância e relevância, entendeu? Pela facilidade de fazer em casa ou não. Então, eu vou ser sincera com vocês, que em nenhum momento eu senti que a carga era mais leve. Não. Eu acho que eu me senti em Harvard mesmo, assim, tipo, com a pressão, com a exigência, com medo de não dar conta. E o medo, não medo pela minha, assim, um pouco dos nossos medos a gente cria, tal, tudo isso aqui, mas era tanta coisa pra fazer que você não pode vacilar, assim, você tem que estar sempre muito atento pra não deixar nada passar. Então, basicamente, assim, você entra no site declarando o interesse e tudo, tem uma sequência de perguntas específicas sobre o tema, esse foi o caso da minha pós, né? Então, sobre o tema de pesquisa clínica, onde você responde e você meio que anexa seu currículo. Você tem que anexar uma carta de intenção, então por que você quer fazer esse curso, realmente falando, né, dos seus interesses. E você tem que anexar uma carta de referência, então alguém tem que te indicar para que você faça esse curso. Quem me indicou foi minha orientadora do mestrado, que também era minha chefe, que também era professora na Unifesp. Ela fez uma carta, tudo, falando das minhas qualidades, de como tinha experiência de trabalhar comigo, tudo, e dizendo que achava que seria uma boa oportunidade para mim. E depois de enviar isso, você espera eles te darem uma resposta, né? Se você tá habilitado ou não. Esse curso, eu não sei como é que funciona, quantas vagas tem por local, quantas vagas tem na web, tudo, mas eu fiz, como meu endereço é aqui no Canadá, eu fiz aqui pelo Canadá. Aqui no Canadá, se não me engano, além de mim, tinham mais outras 3 pessoas fazendo aqui em Toronto. Eu não sei se é limitado esse número de vagas por país, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que tem bastante brasileiro no curso, nos polos, porque o Brasil é muito grande, então tinha gente do Sul, do Sudeste, do Nordeste, muita gente da África, da China, do Oriente Médio, então é bem diversificado, sabe? Bem diversificado mesmo. E da Europa também. Tinha uma menina do meu grupo que tava na Itália, e por aí vai. Aí depois que eles avaliam, né, o seu currículo, tal, você tem que ter ali uma experiência com pesquisa para que você aproveite melhor o curso. Mas eu não sei o quanto, né, que eles exigem.
Eu tinha o mestrado e os anos de trabalho no hospital, que eu acho que é algo que eles avaliam também. Enfim, passado isso, eles te mandam uma mensagem te autorizando a pagar, te dando o boleto, porque é um curso pago, né? Eu não faço ideia se tem como conseguir algum tipo de bolsa. De verdade, eu não tenho essa informação. Quando eu fiz o curso em Laverne, que eu fiz um curso curto, né? Como se fosse um intercâmbio de um mês na Califórnia, que eu fiz um curso de extensão de liderança e desenvolvimento pessoal. Com pouca coach, desenvolvimento pessoal e liderança. Eu fiz esse curso de um mês lá, e lá eu sei que eles tinham isso de você pedir uma bolsa e eles te darem uma bolsa de até 75%, se não me engano. Que na época eu me inscrevi pedindo bolsa, tudo, e até consegui um desconto. Mas esse curso em Harvard, sinceramente, eu não tenho conhecimento de que exista essa possibilidade. Mas as funcionárias são bem solícitas. Você começa a mandar e-mail, tudo por quê? Porque eu terminei o mestrado em fevereiro e esse curso começou em março. Em 2023, já faz anos que eu quero muito fazer esse curso. E como eu tava para sair do trabalho e sabia que ia vir pro Canadá, eu pensei, é um bom momento para eu entrar nesse curso. Mas as coisas estavam muito atropeladas, assim, a gente não tinha muita data de mudança, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu estava em contato com a equipe, foram super atenciosos comigo, me liberaram para assistir a primeira aula, uma aula de apresentação. Só que acabou que não dava mais, assim. As aulas, tipo, depois dessa aula de apresentação, passa uma semana, você já tem que entregar trabalho, tudo, não sei o quê. Enfim, graças a Deus eu não me inscrevi naquele momento, porque depois minha cachorra ainda adoeceu e foram, assim, momentos turbulentos antes de mudar realmente pro Canadá. Então, a equipe é muito boa. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem vontade de fazer o curso, se você quer saber mais, enfim, elas são muito solícitas. Então, entra no site e já manda um e-mail para elas, que você vai sentir já de cara a experiência, enfim. Que desde o primeiro momento foi muito positiva nesse sentido. Em todos os outros também. Mas nesse sentido, assim, né? Até mesmo porque às vezes você quer fazer, mas você não sabe ter certeza, né? Quer ver, quer saber como é que funciona tudo. Foram bem bacanas comigo. Aí, quando começa mesmo, né? Aí você paga tudo. E agora a gente já tá... Eu não sei até quando que vai as inscrições. Mas se já tiver encerrado, as aulas começam mesmo em março. Efetivamente. Então, tipo, agora a gente tá em janeiro, se você quer saber, enfim, vale a pena entrar em contato com eles, por mais que lá esteja aqui, as inscrições estão fechadas, tudo. Porque em 2023, quando eu comecei a pensar no curso, já tinha passado o período de inscrição, que eu acho que, não sei se é 30 de dezembro ou se é 30 de janeiro, não tenho certeza. Mas já tinha passado. E mesmo assim, eles foram muito solícitos e me esclareceram tudo, e eu até daria pra entrar nessa turma, pelo que eu entendi. Voltando, depois que você paga, né, meio que já fica certo. Eu, na verdade, mandei alguns e-mails pra confirmar, e aí ficou tudo certo, tava matriculada, era só aguardar começar. Quando começa, eles mandam um cronograma bem certinho, assim. Tiveram algumas alterações, claro, né, porque acaba tendo no decorrer, mas tudo muito pouco, sabe? Assim, eles fizeram um cronograma certinho, que a gente seguiu de aulas, de tudo. Os professores são todos de Harvard, claro, né? Então são professores extremamente renomados, grandes cientistas, só os dinossauros, gente. Assim, muito conhecimento, sabe? Muita informação. Totalmente em inglês, porém, uma experiência muito válida pra melhorar, sabe? Assim, pra aprimorar seu inglês. Pra mim, assim, foi um divisor de águas no Listen.
Toda semana você tem fóruns para discutir, no mínimo 7 fóruns, onde você tem que dar opinião e trocar ideias com seus colegas do seu grupo. Então, eles dividem a gente em grupos, eu não sei se é de 20 e poucas, eu acho que não chega a 30 pessoas o grupo. E a gente tem esses fóruns para discutir. Não chega a 30, acho que são 22 pessoas. Tem os TAs, que são os responsáveis por nós. São como se fossem professores assistentes. Então, vai ter um TA responsável por você, para corrigir os seus trabalhos, para te dar feedbacks, para te orientar qual caminho seguir. Ele também vai corrigir suas provas, né? Porque a turma é muito grande. Como é o mundo todo nessas turmas, né? E muita gente online, tudo, não sei o quê. Então, cada grupo tem o seu TA. E aí, então, a gente tem esses fóruns para responder toda semana. A gente tem um assignment, que é tipo um trabalhinho que toda semana você faz, com base no tema da semana. E você tem a leitura obrigatória e a leitura opcional. Eu confesso pra você que eu tinha dificuldade em fazer a leitura opcional. Porque a leitura obrigatória já, tipo, normalmente pegava minha semana, assim. E era bastante conteúdo, aquilo que eu falei pra vocês. Em nenhum momento eu senti que eu não estava em Harvard, sabe? Porque a pressão é grande e... Enfim. Nas aulas, pra você ganhar presença, você tinha que estar online, não excedendo um atraso de 15 minutos para entrar e nem sair 15 minutos mais cedo. Então, você tem que entrar se você entrar com mais de 15 minutos de atraso, você não tem a presença no dia. E se você sair 15 minutos antes de acabar, também você não tem a presença. Você tem que elaborar uma questão. Toda aula você tem que elaborar uma questão sobre aquela aula e enviar pelo Google Forms. A gente tinha que fazer um Jamboard. Então, durante a aula, você fazia suas anotações e aí você precisava tirar uma foto ou até mesmo montar um PowerPoint e enviar para eles, para que a sua presença fosse computada também. E aí você também enviava isso via Google Forms. O que mais? E sempre tinha uma votação, alguma coisa assim que o professor pedia para você. Uma não, duas, na verdade, que é a primeira participação e a segunda participação. Podia ser uma votação, tipo, uma pergunta que ele fizesse e você escolher uma múltipla escolha, mas normalmente era dissertativa. Então, um questionamento, e aí você tinha que responder o que você faria naquela situação, qual a sua opinião, enfim. E isso era 2 vezes. Então, você tinha essas 2 participações. A pergunta para fazer e o Jamboard. Se você não tivesse, por mais que você tivesse entrado no horário certo, se você não cumprisse esses 4, você não ganhava presença na aula. E aí, toda semana, meio que tinha uma pontuação que era esperada, máxima, para você tirar. E aí, não necessariamente você ia fazer aquela pontuação máxima, né? Porque às vezes o seu comentário não foi relevante, então o TA não tirava a pontuação completa. Enfim. E basicamente o curso inteiro, assim, tinham provas. No final de cada módulo tinham provas dissertativas, com 1 hora de duração. E que mais? E um trabalho em grupo, um grande trabalho em grupo, que era como se fosse um TCC mesmo, falando de forma grosseira, mas é um trabalho em grupo de pesquisa de literatura, tudo de revisão da literatura para buscar dados, enfim. A gente fez sobre o ômega 3, o papel do ômega 3, né, na melhoria dos sintomas de TDAH. E a gente tinha esses trabalhos. Esses trabalhos, a gente tinha uma reunião semanal com os TAs, que elas não eram obrigatórias, mas você era convidado a participar durante todo o curso. Elas só se tornavam obrigatórias no break, porque teoricamente, no verão você tem as férias de julho, né? O verão americano.
Então você fica umas 3, 4 semanas sem aula. Só que você tem que participar. No lugar da aula, você tem essas reuniões para definir o trabalho também. O trabalho ele já vai rolando desde o começo do curso. Nas primeiras semanas a gente vai definindo tudo, mas aí nas férias é meio que o julho é antes do prazo final para entregar tipo o trabalho meio que pré-pronto para correção. Enfim, no final desse curso você é convidado também a participar de um encerramento que é feito normalmente presencial, normalmente é num resort na Bahia. É engraçado, eles escolhem o Brasil, né, pra fazer o encerramento, mas é porque eu acredito que seja porque o curso encerra em dezembro e esse encontro é realizado assim, em novembro, que é um período de calor, tudo. E como é muita gente do mundo todo, então, tipo, meio que pega um turismo ali, né, na Bahia. E aí, eles vão, né, pra esse... Eu não fui por motivos de gestação, eu tava meio que me organizando pra ir, mas eu também sabia que meu planejamento esse ano era engravidar. Então, tipo, pretendia ir, mas não era minha prioridade. E aí, lá nesse curso, a gente meio que entrega, né, meio que apresenta os resultados desse trabalho em grupo. Então, todo grupo tem alguém que vai, né, e apresenta tudo. E para quem não vai, você faz um outro trabalho. Então, você fez sua parte desse trabalho, mas como você não estava lá para finalizar, você faz um outro levantamento da literatura com outro assunto relevante. Eles te dão uma lista do que você pode fazer. Tem que ser dentro daqueles temas que eles estipulam. Não temas, mas, por exemplo, aderência de tratamento. O tema você vai escolher. Mas aderência, e mais alguns, eles deram vários. Acho que eram umas 6 opções. Eu escolhi aderência. E aí esse trabalho, acho que no geral ele vale 50 pontos, mas se você apresenta, você pode ganhar até 100, uma coisa assim. E aí tudo é pontuado, né? A média que você tem que tirar para conseguir o certificado é 750 pontos. E tudo isso vai contando ponto, né? A sua participação nas aulas, esses seus... as provas, os seus assignments e os fóruns que você vai respondendo, os posts que você vai fazendo nos fóruns semanais. Tudo isso conta como pontuação, e se você fizer 750, você passa e consegue o certificado. Se fizer menos que isso, não tem certificação. Tem que voltar, fazer tudo de novo e pagar. Meu medo era esse, né? Porque, enfim, minha vida agora é com recém-nascido, né? Não tem opção de, por enquanto, tão cedo, de pensar em fazer outra pós-graduação. E outra que eu realmente escolhi esse momento da minha vida pra ser mãe, pra que eu pudesse me dedicar, enfim, e gosto de ver uma coisa de cada vez. Gente, eu tô aqui no escuro. Melhor assim, né? Agora, depois de 20 minutos de vídeo. Enfim. E aí, o que acontece? Diminuir um pouquinho, que tá demais, né? O que acontece? Eu tava com medo de não conseguir 750 pontos, mas deu tudo certo. Eu consegui até mais que isso, porque durante o curso eu tive 2 faltas, né? Que foi o período que eu tava na Itália, tava de férias na Itália. E aí, quando eu voltei, eu fiquei muito preocupada. Eu mandei mensagem pra elas. Falei, olha, eu não consegui. Elas já tinham me mandado mensagem perguntando, né? Falando que eu não tinha participado, que era importante que eu participasse, enfim. E aí, eu entrei em contato. E elas me deram a opção de eu não conseguir a nota completa, mas eu fazer... Se eu fizesse tudo que tinha que fazer em 15 dias, dos 15 dias que eu perdi, elas poderiam dar uma notinha. Aí fiz isso, que eu faltei acho que na semana 6 e 7 das aulas, e aí eu consegui, tipo, fazer os comentários, não mandei em Word pra elas, porque normalmente tudo isso que você faz, você manda pelo Google Forms, você manda na plataforma dos fóruns, tudo tem uma plataforma certa pra você fazer. Só que essa plataforma fecha ali. Você não respondeu, você não fez, acabou seu tempo. Aí eu avisei
Então, eu não perdi totalmente a nota dos meus 15 dias, das minhas 2 semanas faltando. Eu consegui uma pontuação menor. E aí, nesse intervalo, todo final de módulo, eles dão um trabalho complementar. Então, você tem um trabalho extra que vale, sei lá, 8 pontos. E, gente, tudo isso eu fiz. Todos eu fazia, porque eu fiquei com muito receio, né? Porque a minha gestação no final do curso eu já tá com mais de 7 meses. Eu sabia que eu ia estar procurando fazer enxoval. Não queria ficar, tipo, me matando, sabe? Pensando em nota, tudo. E o resultado foi muito bom, porque eu consegui, tipo, você, além dessa média de 1.000, eles têm esses trabalhos, enfim, acho que pensando na vida corrida mesmo do profissional de saúde, porque é um curso voltado para profissionais de saúde, esses trabalhos complementares, eles vão realmente acrescentando a sua nota. Então, a nota máxima era 1.000, eu consegui passar de 1.000, tipo, eu fechei com a média máxima, porque tudo que vocês imaginarem eu fiz. Eu até enchia bastante o saco das meninas, tipo, mandava e-mail, perguntava bastante, assim, das pessoas que tá coordenadora do curso, pra ver se tava dando tudo certo, se eu tava indo bem, se eu não tava indo bem, se eu tava atendendo, porque eu me sentia extremamente pressionada mesmo, né, pelo curso, pela demanda do curso. Mas foi muito bom, muito enriquecedor, assim, eu percebi que muitos conceitos, porque o que eles fazem, tipo, você vai ter uma aula na quinta-feira. Então, na quinta-feira à tarde, eles já mandam todo o que você precisa fazer, tudo você precisa estudar, tudo você precisa discutir. Então, quando você chega na aula, você já deu uma discutida prévia, que às vezes, tipo, você discutiu com base no que você leu, e aí vem o professor, fala de toda a vivência dele, de anos, complementa aquilo que você já tem uma noçãozinha básica. Eu confesso pra você que o estudo prévio, ele te ajuda a ter uma noção. Mas, se não é um assunto que você demanda muito, a aula te acrescenta demais, gente. Negócio assim de louco. E cansativo, né? A aula começava às 4 da tarde e terminava às 7 da noite. Totalmente em inglês. Você tinha, sei lá, um intervalinho pra fazer xixi, beber uma água. Mas saía bem cansada das aulas. Não sei se a grávida... Eu acho que não, porque antes de estar grávida também já me sentia bem cansada. E eu sinto que meu cérebro faz um esforço, né, maior quando tá tudo em inglês, enfim, até mesmo aqui. Quando eu saio pra socializar em inglês, eu volto bem mais cansada do que quando, né, eu saio pra socializar em português. Mas foi muito bom. O investimento foi alto. Foram mais ou menos $5.000 americanos o ano passado, não sei quanto é que tá esse ano. Não sei se foi 4.800 dólares americanos. Coisa assim, entre 4.800 e $5.000 americanos. Investimento alto. Eu pelo menos pra mim, não me deram opção de parcelamento, né? O pagamento tinha que ser à vista. Mas foi muito bom, assim. Atualmente minha carreira tá pausada. Eu acho que daqui um tempo, quando eu voltar pro mercado de trabalho, eu vou entender, né, a relevância que isso fez pro meu currículo, que isso teve pro meu currículo, a diferença que vai fazer. Mas a princípio, como experiência de vida, assim, primeiro que eu me sinto feliz, né, de ter conseguido, porque de certa forma você vê algumas pessoas fazendo, você pensa, já pensou um dia em Harvard, mas é algo muito distante. E acabou se tornando real, né? Era algo que eu nunca tive assim, muita expectativa de fazer doutorado, mas o mestrado era algo que eu queria muito fazer, e essa pós-graduação em pesquisa clínica faz muitos anos que eu falo, que eu quero fazer, enfim, e pensei até fazer alguma no Brasil, mas graças a Deus que não fiz, que esperei e que fiz essa.
E acho que foi, assim, muito válido. E aí, fica aqui o meu relato de que, apesar de ser exigente, é super possível. Confesso que durante esse tempo eu trabalhei o curso dura em média 10 meses. Desses 10 meses, 5 eu passei trabalhando. Na verdade, são mais ou menos 9 meses. 5 eu passei trabalhando. Você tem que ter uma disciplina e uma dedicação. Até sem trabalhar, acho que para tudo você precisa de disciplina e dedicação. Mas eu confesso que o final, assim, que eu tava sem trabalhar, as coisas fluíram melhor. Nesse intervalo de tempo a gente viajou também pro Brasil. E aí lá no Brasil eu fiz o que tinha que fazer, mas eu confesso que eu tava bem dispersa, né? Porque, enfim, vai pra um lado, vai pro outro. Eu tava um pouco dispersa do curso. E quando eu voltei, a gente ainda viajou pra Orlando durante uma semana também, que eu tirei. Mesmo estando em Orlando, o dia da pós eu fiquei, enfim, eu fiz as coisas. Mas eu confesso que eu também tava um pouco dispersa nesse intervalo de tempo. E quando eu tinha visita em casa também, eu sinto que eu ficava um pouquinho mais dispersa. Mas, no dia a dia, assim, na rotina aqui, claro que a experiência de fazer o curso sem trabalhar e de poder me dedicar totalmente foi muito boa mesmo. O final foi bem mais leve do que todo o outro período. Eu acho que é por isso que eu fiquei nessa pressão, porque mais da metade do período do curso, eu não tava conseguindo ter 100% do foco. Mas passado isso, eu foquei, fiquei muito feliz. Esse trabalho final eu apresentei em inglês, tudo, e foi super gostoso, sabe? Assim, você vai se superando, né? A gente vai achando que a gente não é capaz, que a gente não vai dar conta, e a gente vai dando conta e fazendo as coisas, vai dando uma satisfação, né? Muito grande. Então, esse é o meu relato de pós-graduação em Harvard. Queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e espero que esse vídeo seja útil de alguma forma. Beijo!